Quem já ouviu falar na palavra rapport? Rapport é o quê? Uma palavra que acho que veio do francês, mas a conotação dela é parecer com outro, é vincular-se a alguém, estar parecido com alguém. Então a ideia do rapport é você parecer ou se ficar similar a alguma outra pessoa. O rapport seria isso, similaridade. Né? Uma pessoa que tem muito rapport com outra, ela é muito similar. Ela tem muitas similaridades. Tanto é que é assim que a gente constrói amizade. Você está lá no colégio, né? Você está lá no seu trabalho e você identifica alguém que é parecido com você em alguma coisa. Puxa, esse cara aqui que acabou de entrar na empresa, ele é parecido comigo. Ou ele era parecido comigo há 10 anos atrás. Não precisa ser parecido hoje, mas em algum momento da vida eu fui como ele. Né? Você se reconhece como o outro em algum momento da sua vida. Instantaneamente você acaba o quê? Entrando em rapport com ela. Você que entrou em rapport com a outra pessoa. Eu olhei a pessoa e falo, nossa, eu já passei por isso. Eu sei como é. Ou, poxa, que legal, o tênis dele é igual ao meu. Pode ser uma coisa muito mais material, muito mais superficial, artificial, mas pode ser uma coisa profunda. Pode ser que você sabe que ela estudou no mesmo colégio que você, a família se conhece, sei lá, pode ser uma coisa muito mais profunda. Você gosta do mesmo livro que eu gosto, mas pode ser também uma coisa super banal. Tipo, olha, ele tem um relógio igual ao meu. Ele frequenta a mesma academia que eu. Pode ser uma coisa banal, mas de alguma maneira existiu o quê? Uma similaridade. O cérebro reconheceu que existe algo similar. E uma vez que dois seres, ou duas caixas pretas, né, se reconhecem de alguma maneira, elas estão aptas agora interessante, a se influenciarem. Então, muitas vezes a pessoa está travada na caixa dela, e ela só vai o quê? Ouvir você se ela perceber que você é igual a ela. Se você pensa igual a ela, se você é parecido com ela, ela vai o quê? Se soltar mais, ela vai o quê? Te ouvir mais facilmente. Se você se mostra muito diferente, dificilmente ela vai estar te ouvindo. Muito pelo contrário, talvez ela até esteja se defendendo internamente o tempo todo. Tudo que você disse, ela está preparando defesa. O tempo todo está o quê? Opa, essa pessoa é muito diferente de quem eu sou. Tudo que ela pensa é diferente do que eu sou. E aí nunca vai encaixar. Nem porque não está nem ouvindo direito. Está produzindo defesa o tempo todo. Né? Pense em discussão. Discussões que você tem com alguém. Você ouve o outro? Não, você não ouve. Você pega uma palavra ou outra só para poder se defender. Neurologicamente, isso é importante, porque o cérebro ele não gosta do que é diferente. Por quê? Tudo que é diferente causa mais trabalho. Dá trabalho para o cérebro. Por quê? Lembra, por exemplo, essa metáfora é muito legal. Quem é que já teve um filho ou já viu uma criança brincar com aquela... É uma caixinha que tem 3 buracos. Um triângulo, um quadrado e um círculo. E aí ele tem 3 pecinhas. E aí o que a criança faz? Pega o quadrado e enfia onde? Em teoria, para colocar no quadrado, mas o que a criança faz? Tenta enfiar no triângulo, tenta enfiar no círculo, tenta enfiar em outro. Né? Porque ela ainda não tem o quê? A identificação dos formatos. Então, ela vai enfiando onde dá. Quem já viu uma criança enfiar algo que não era para ter enfiado, mas conseguiu? A todo custo enfiou o quadrado naquele círculo ali e foi. O cérebro faz isso. O cérebro é exatamente isso. Ele está reconhecendo a realidade. Vocês estão aqui agora reconhecendo a realidade. Estão olhando para fora, não estão? Vocês estão olhando para uma câmera, vocês estão olhando para um monitor, vocês estão andando na rua, vocês estão olhando para pessoas andando, para árvores, para casas, etc. O que seu cérebro está fazendo o tempo todo? Reconhecendo aquilo que ele já conhece. Então, ele olha ali uma casa, na hora ele sabe que é uma casa, porque você já viu uma casa antes. Você já tem na sua cabeça a representação do que é uma casa. Então, qualquer coisa similar à casa, você já sabe que é casa. Qualquer coisa similar a um ser humano, você sabe que é um ser humano. Qualquer coisa similar a uma árvore, você sabe que é uma árvore. Então, você reconhece, o cérebro reconhece os padrões e vai, opa, isso eu sei o que é, isso eu sei o que é, isso eu sei o que é. Porque não custa nada fazer isso. Eu já tenho a representação na minha cabeça, eu só estou o quê? Vinculando a realidade com isso.
Agora, e se você olha ou percebe alguma coisa que você nunca viu antes? A primeira tendência é enfiar isso numa coisa que você conhece. A primeira tendência do cérebro é enfiar a força, a goela abaixo, numa representação que você já tem. Porque isso é mais fácil do que produzir uma representação nova. Então, por exemplo, você teve uma experiência com um chefe na sua vida e você acha que todo chefe é ruim. E aí, de repente, você vai para uma empresa nova e você tem um chefe que você nunca viu na vida. Na hora, seu cérebro vai vincular esse chefe novo com todos os chefes antigos que você teve. Por mais que ele não tenha nada a ver com os antigos. Mas na hora você vai o quê? Encaixar na mesma caixa e sentir a mesma coisa e reagir da mesma maneira. Então, esse chefe novo não tem nada a ver com os outros. Mas só de você considerar ele o chefe, vai vir o quê? Representação, emoção, comportamento. É o gatilho, né? Gatilho chefe. Então, você não teve nem oportunidade de reconhecer esse novo chefe. Seu cérebro não teve tempo de reconhecer. Será que ele é igual? Será que ele é diferente? Será que ele... Não, seu cérebro faz o quê? É o mesmo, reaja da mesma maneira, sinta as mesmas emoções. E aí é o quê? É você enfiando, muitas vezes, aquele quadrado no círculo à força. Né? E aí o que acontece? Com o tempo, se você se deixa, óbvio, com o tempo você vai percebendo o quê? As diferenças. Pô, esse chefe aqui não é igual ao outro. Esse chefe aqui, até que muitas vezes você até constrói uma caixa diferente. Chefes e José Eduardo, o meu novo chefe. Então, os chefes continuam sendo todos ruins, mas o José Eduardo é o José Eduardo. Ou melhor, seu cérebro construiu uma representação especial para esse chefe que é diferente dos demais. Ele teve trabalho para fazer isso? Teve. Custou. Teve que produzir, teve que gastar ATP. Né? Lembra? Mitocôndria, você tem mitocôndria. A mitocôndria lá produz o ATP, que cria energia para a gente o quê? Pensar diferente, construir sequências sinápticas novas, construir capa de mielina, enfim, tem todo um processo biológico, fisiológico que está acontecendo para você aprender uma coisa nova, para reagir de uma nova maneira. Então, se você não tem estímulo emocional para isso, o cérebro não vai fazer. Ele vai falar, por que eu vou aprender uma coisa nova sem um motivo químico forte o suficiente? Por isso que muitas vezes as pessoas mudam através de dor. Por quê? Dor é o estímulo químico que forçou o seu cérebro a aprender uma coisa nova, do contrário, ele achou que ia morrer. Só, né? Mas o que também muda? Prazer, com certeza. Né? Por exemplo, quem é que teve filho? E mudou drasticamente como você pensa, seus valores, seus comportamentos mudaram no momento que você... Né? O homem só quando vê, a mulher quando engravida. Né? A mulher já sente a mudança, né? Quando está grávida. O homem só percebe essa mudança quando vê. Nossa, é de verdade. Não é só uma barriga grande. Né? Então, são gatilhos externos diferentes, mas mudou tudo isso aqui. E foi pelo prazer, foi pelo amor, foi pela produção exacerbada de ocitocina que você teve quando você viu o seu filho ou sua filha. Aí que a gente entra. Opa, eu preciso estabelecer uma conexão, do contrário, não vai me ouvir. Então, você cria situações para fazer esse vínculo. Então, de uma maneira, você vai criar esse processo para construir esse vínculo. Inclusive, por exemplo, quando o seu cérebro vê alguma coisa nova, ele vai ter essa impressão de, opa, isso, se é novo, ele já, opa, isso vai causar trabalho. Então, quando você burla, você engana o cérebro e fala, olha, não é novo não, é igual. Não é tão diferente assim com aquilo que você fazia. Ele vai o quê? Se soltar mais para pegar aquela informação. Então, aqui, quantos aqui, acho que tem algumas pessoas que fizeram meu curso de idiomas, né? E no meu curso de aprendizado de idiomas, é exatamente isso que a gente ensina. A gente cria ferramentas para enganar seu cérebro, para acreditar que aquele idioma que você está aprendendo já é um idioma que você já sabe qual que é. Então, por exemplo, a gente começa a ensinar um novo idioma em busca de cognato, que são palavras similares que têm o mesmo significado. Porque aí você puxa, não é que eu já sei falar muitas palavras de espanhol, italiano ou inglês, eu já reconheço. Então, quando você começa a aprender, o cérebro não leva susto. Ele fala, nossa, diferente. Sei lá, japonês. Né? Mas, de verdade, você conhece já várias palavras de japonês. Sushi, kimono, karatê, câmera.
Você já sabe muito mais japonês do que você imaginava. Então, se você vai em busca de palavras, você vai encontrar palavras similares. Porque hoje a gente está muito globalizado. Então, o seu cérebro não entra em pânico, vendo, puxa, isso é diferente. Não, ele fala, não é que tem muita coisa que eu já sei. Então, ele se acalma e ele deixa entrar o resto das informações de uma maneira mais normal.